É isso aí. Feliz Dia dos Físicos para todos nós. Vamos dar continuidade ao nosso curso, ok? E, bom, hoje nós vamos falar sobre pseudopotenciais, ok? Então, relembrando, aqui nós temos as equações de Conchamp, onde a gente resolve para esses orbitais φ, tendo esse potencial efetivo V total. Okay? O potencial efetivo V total é dado por três termos. Esse termo aqui é a interação dos elétrons com os núcleos. Esse termo é a interação clássica entre elétrons, e esse termo é a interação de troca e correlação, que são contribuições quânticas para a interação entre os elétrons. Quando a gente fala de pseudopotenciais, nós estamos falando neste termo aqui. Então, nesse termo, da forma que ele está escrito aqui, o que ele tem? Ele tem a interação coulombiana dos elétrons com todos os núcleos. Esse seria o potencial a que os elétrons estão sujeitos. O potencial que não se refere a uma interação entre elétrons, mas sim do elétron com algo que seja externo àquela densidade eletrônica. Por isso que a gente chama de potencial externo, é o potencial dos elétrons com os núcleos. Muitas vezes é conveniente a gente, ao invés de calcular esse termo da forma que ele está escrito aqui, utilizar pseudopotenciais. E é isso que nós vamos discutir hoje. Então, antes de começar a falar dos pseudopotenciais, vamos dar uma olhada em qual seria o resultado se a gente calculasse um átomo de silício usando o DFT, tá? Então, eu vou resolver as equações de Conchamp para o silício, para um átomo de silício, tá? Aqui, nesse cálculo em particular, nós vamos utilizar a aproximação LDA, mas podia ser uma outra aproximação qualquer, tá? O resultado seria muito similar, tá? E aqui nesse termo nós vamos utilizar, de fato, a interação de todos os elétrons do silício com o núcleo do silício, com os prótons que a gente sabe que tem no núcleo do silício, tá? Se a gente fizer esse cálculo, nós vamos ter esse resultado aqui. Esse seria o resultado de um cálculo de um átomo de silício, tá? Nessa figura aqui, o que eu estou plotando é, para cada orbital, um S, 2S, 2P, 3S, 3P, que nós sabemos que são os orbitais ocupados do silício, para cada orbital, eu estou plotando a parte radial. Eu estou fazendo um corte apenas em função de R, onde R aqui é a distância até o núcleo. Tá? Então, é um corte de cada uma
desses orbitais em função da distância até o núcleo. A distância até o núcleo R é dada em Bohr nesse gráfico. Ok? Então, a gente vê que os elétrons do silício, eles vão estar distribuídos, 2 elétrons nessa camada 1s, 6 elétrons na camada 2p, mais 2 na camada 2s, e, finalmente, 4 elétrons aqui nas camadas 3s e 3p. Ok? Agora eu vou fazer uma separação. Eu vou separar numa região as camadas que estão cheias, né? 1s, a 1 e a 2, né? Portanto, 1s, 2s e 2p, essas camadas estão cheias, das camadas que estão da camada 3, que está parcialmente ocupada. Então, as camadas 1 e 2 estão totalmente ocupadas, e as camadas 3 estão totalmente ocupadas. E eu vou chamar essas que estão totalmente ocupadas de caroço, e essas que estão parcialmente ocupadas de valência. Ok? Quando a gente faz isso, a gente verifica que tem uma separação espacial muito clara entre os elétrons que nós estamos chamando de caroço e os elétrons que nós estamos chamando de valência. Os elétrons que a gente chama de caroço, todos eles estão concentrados numa região de aproximadamente 1 e pouquinho Bohr, cerca de 1 Bohr de distância do núcleo, ok? Cerca de, 1 Bohr é 0,529 angstroms, um pouco mais do que meio angstrom. Na distância dos núcleos, a gente tem todos esses elétrons de caroço, todos esses 10 elétrons aqui, 6, 8, 10, né? As camadas 1 e 2. Sendo que os outros 4 elétrons que estão na camada parcialmente ocupada, que é a camada 3, eles já estão se localizando espacialmente numa região que vai mais ou menos de 1 Bohr até 4 Bohr de distância. Ok? Só para a gente ter uma ideia de o que significam essas distâncias, se eu tivesse 2 átomos de silício, um aqui, nesse ponto... Opa, desculpa. Um nesse pontinho que eu desenhei de vermelho, e outro nesse pontinho aqui, tá? Essa linha vermelha que eu coloquei aí, ela representaria uma distância de ligação entre 2 átomos de silício numa configuração típica do silício, por exemplo, no silício cristalino na estrutura do diamante. Então, a distância entre 2 átomos de silício, numa ligação típica, silício-silício, é 4 ponto alguma coisa angstroms. Essa distância aqui que está pontilhada. Tá? Então, tipicamente, as coisas interessantes que vão acontecer do ponto de vista da ligação de silício com outros átomos vão acontecer nessa região aqui, tipicamente, acima de... desculpe, desenho errado aqui. Acima de 1 angstrom e até pouco antes de 4, nessa região aqui. Nessa região onde estão espacialmente os elétrons de valência. Tá? Isso quer dizer que, do ponto de vista das ligações entre os átomos, os elétrons de valência sempre vão ser muito mais importantes do que os elétrons de caroço. Ok? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Os elétrons de valência, tá? Depois, o que são os elétrons de valência? São os elétrons, do ponto de vista espacial, mais externos ao nosso material. Eles vão ser mais sensíveis a mudanças no ambiente das ligações químicas do que os elétrons de caroço. Os elétrons de caroço, quando um átomo se liga a outro átomo, eles não se alteram, a configuração daqueles elétrons não se altera muito. No entanto, dos elétrons de valência vai se alterar bastante. Ok?
Então, a gente pode considerar uma aproximação na qual a gente diz que apenas elétrons de valência participam da ligação química. Esse é um fato estabelecido empiricamente já há muito tempo, né? Já antes do desenvolvimento completo da mecânica quântica, isso já era sabido pelos químicos, né? Que os elétrons de valência são mais importantes para as ligações químicas do que os elétrons de caroço. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar fazer os nossos cálculos mantendo os elétrons de caroço, da forma que eles aparecem no átomo isolado, ok? Que a gente chama isso de aproximação do caroço congelado. Então, a gente pega um átomo, a gente congela, né? Pensando heuristicamente nessa aproximação. A gente congela os elétrons de caroço e todas as ligações químicas vão ser devidas a rearranjos na configuração dos elétrons de valência. Então, essa é a ideia por trás dos pseudopotenciais. Tá? Como é que a gente decide, dado algum átomo, quais são os elétrons que a gente vai chamar de core e quais são os elétrons que a gente vai chamar de valência, né? Uma regra geral, que às vezes até nem sempre será obedecida, mas na maioria das vezes vai ser obedecida, é que nós vamos olhar para a distribuição, né, do átomo, por exemplo. Pega, né, o fósforo. O fósforo vai ser a distribuição de um gás nobre, que é o neônio, mais 3s2, 3p3. Então, aqueles elétrons que estão no gás nobre mais de menor número atômico mais próximo ali, no caso do fósforo seria o neônio, né? No caso do arsênio seria o argônio, assim por diante. Esses vão ser, a gente vai chamar de caroço, tá? E os que completam esses elétrons, que em geral vai ser uma camada parcialmente ocupada, nós vamos chamar de elétrons de valência, tá? Existem algumas exceções para essa regra, depois nós vamos discutir, tá? Então, no caso do silício, o silício pode ser pensado como a configuração de um gás nobre, mais 3s2, 3p2. Então, o 3s2, 3p2 a gente chama de valência, tá? Aqui eu estou repetindo aquele gráfico que a gente vê que no caso do silício tem claramente uma diferença na distribuição desses elétrons quando a gente plota em relação à distância até o núcleo, tá? Tem algumas exceções dessa regra, tem alguns casos em que você tem alguns orbitais D que são hibridizados com os orbitais de valência, tá? Então, nesse caso, a gente precisa considerar o orbital D como sendo valência, mesmo que ele faça parte de uma camada fechada, tá? Mas aí depois, com o tempo, nós vamos vendo quais são essas exceções. A regra mais geral é essa, tá? Então, aqui eu tenho tenho mais dois exemplos, né? No exemplo do tungstênio, o tungstênio está aqui. O tungstênio, ele tem a distribuição de um gás nobre, que nesse caso é o xenônio, mais 4F14, 5D4, 6S2, tá? O tungstênio é uma exceção, que a gente consegue deixar esse 4F14 como sendo caroço. Por quê? Porque a distribuição espacial desses elétrons 4F, ela é separada da distribuição espacial dos elétrons 5D e 6S, tá? Então, na dúvida,
a gente tem que olhar a distribuição espacial das funções de onda no átomo, tá? Mesmo, outra exceção é o bismuto, também o bismuto, tá? O bismuto está aqui. O bismuto é xenônio, mais 4F14, 5D10, 6S2, 6P13, tá? A gente consegue descrever o bismuto tomando como elétrons de valência 5D10, 6S2, 6P3, porque esses orbitais aqui estão separados espacialmente desses orbitais que nós chamamos de caroço, tá? Então, essa é a regra mais geral. Teria que olhar para a distribuição espacial desses orbitais no átomo isolado. Ok, então vamos agora olhar para o orbital 3S, né? Eu estou falando que, voltando para aquele gráfico anterior ali, estou falando que eu quero chamar, vou continuar usando o silício como exemplo, eu quero chamar esses caras aqui de caroço, esses caras de valência, tá? Esses 3S e 3P de valência, tá? Então vamos olhar para o 3S. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é, aqui em preto, eu tenho o orbital 3S. Veja que ele sobe, ele tem um máximo aqui bem pertinho do zero, daí depois ele cai, ele tem mais um mínimo, depois ele tem um outro máximo ali, ele tem 2 nodos aqui, tá? A ideia é tentar construir um orbital que, a partir de um dado raio de corte, ele é idêntico ao orbital real, tá? Então, eu estou construindo esse orbital laranja, que, a partir desse raio de corte, ele é idêntico ao orbital verdadeiro que eu tenho no meu átomo de silício, que é esse orbital preto, tá? E dentro do raio de corte, ele não precisa ser idêntico, porque aqui dentro do raio de corte é essa região, né? Estou aqui em qual região? Nesse caso, o raio de corte é aproximadamente 1,7, 1,8 Bohr, né? Eu estou nessa região aqui, vou fazer um risco aqui nessa região 1,7, 1,8. Então, eu estou colocando essa região aqui, que é uma região que aqui dentro eu vou ter os átomos de caroço, e as ligações químicas, elas vão estar fora dessa região, principalmente. Então, fora dessa região, eu não preciso ter uma descrição exata do meu orbital. Então, eu vou ter um pseudo-orbital dentro desse raio de corte. Tá? Então, o pseudo-orbital que nós vamos tentar construir, ele é igual ao orbital verdadeiro, orbital real, fora de um determinado raio de corte, e dentro desse raio de corte ele é diferente. Em particular, ele não tem nodos. Vocês viram que dentro do nosso raio de corte, ele vai a zero monotonicamente. Tá? O fato dele não ter nodos vai facilitar em muito os cálculos, tá? Então, os cálculos com pseudopotenciais, eles são mais rápidos por 2 motivos. Primeiro, porque você tem menos elétrons no seu sistema. Nós vamos calcular apenas os elétrons de valência. Então, já teremos menos elétrons. Mas esse nem é o principal motivo da eficiência computacional de usar pseudopotencial. O principal motivo é que quando você trabalha com orbitais sem esses nodos aqui, é muito mais fácil você descrever numericamente, tá? O exemplo que é colocado nessa figura é o seguinte, vamos supor que eu quisesse descrever apenas com esses pontos aqui, 1, 2, esses pontinhos azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos azuis. Se eu tentasse descrever esses orbitais numericamente usando apenas esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos azuis,
Para eu descrever o orbital verdadeiro, minha descrição seria horrível. Eu precisaria muito mais do que 8, eu precisaria de um grid com muito mais do que 8 pontos azuis. Mas a minha descrição do meu pseudo-orbital, que é essa função laranja aqui, nesse gráfico que eu estou mostrando agora, essa função laranja aqui, com 8 pontos eu já teria uma descrição razoável. Então, numericamente, eu precisaria, se eu tiver um orbital com nodos, eu precisaria ter um grid muito mais fino, com muitos mais pontos, e isso levaria a uma utilização de mais memória e mais tempo de processamento no meu cálculo. Tá? Então, quando a gente deixa de ter orbitais com esses nodos, a gente acaba tendo um cálculo mais rápido também. Então, essa é a ideia. Então, qual que é o procedimento, digamos, padrão para você gerar um pseudopotencial? Primeiro, a gente calcula, a gente resolve as equações de Conchan para o sistema com todos os elétrons, para o átomo com todos os elétrons. Então, eu pego o meu, nesse caso, nesse exemplo, o átomo de silício, e eu resolvo as equações de Conchan com todos os elétrons. E aí eu vou ter lá o orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, todos eu vou calcular com a equação de Conchan. E aí, o orbital 3s, por exemplo, vai ser essa curva preta. Ok? Depois eu decido qual vai ser esse raio de corte. Tá? Depois eu vou discutir como é que a gente escolhe esse raio de corte. Tá ok? Fora do raio de corte, a minha função, a minha pseudo-função de onda, a minha pseudo-função de onda é esse orbital laranja. É essa curva laranja. Fora do raio de corte, ela é idêntica, e dentro ela é uma função que ela não tem nodos. Ok? É uma função suave. Então, é uma função suave dentro do raio de corte, e fora do raio de corte, ela é idêntica à função de onda obtida num cálculo de muitos elétrons. Tá? Então, essa minha função laranja aqui vai ser a minha pseudo-função de onda. Tá? Então, eu obtenho agora o pseudopotencial invertendo a equação de Conchan para essa pseudofunção de onda. Então, repetindo, a gente faz um cálculo do átomo com todos os elétrons e obtemos a função de onda verdadeira para um determinado orbital, nesse caso, orbital 3s do silício. Ok? Aí a gente constrói uma pseudofunção de onda, que é essa função laranja aqui, que ela é idêntica à função de onda verdadeira fora do raio de corte, e ela é uma função suave dentro do raio de corte. Agora, como eu sei a pseudofunção, eu inverto a equação de Conchan. Tá? O procedimento, digamos, tradicional é eu tenho a minha função, o meu potencial, eu calculo os orbitais. Tá? Eu calculo o orbital, aí eu determino o pseudo-orbital. Aí, sabendo o pseudo-orbital, eu volto para a equação de Conchan, e agora eu inverto a equação de Conchan e calculo esse pseudo-potencial que dá origem a essa pseudo-função. Tá? Eu vou determinar qual é o potencial que, se eu colocar na equação de Conchan, vai dar origem a essa função laranja aqui. Isso é o pseudopotencial. Tá? Então, aqui eu tenho, para o caso do orbital 3s, tá? Ele pode ser escrito como uma parte radial e mais
Mas essa função aqui, tá? Eu resolvo aquilo para todos os elétrons, eu crio, a partir da função de todos os elétrons, eu crio a pseudofunção, tá? E aí eu inverto a equação. Então, eu tenho agora a minha equação de onda, minha equação de Conchamp para os pseudopotenciais, eu inverto essa equação, eu obtenho os pseudopotenciais invertendo a equação de Schroeder para as pseudofunções obtidas, tá? Então, em geral, o potencial real, o potencial que de fato os elétrons enxergam, é um potencial coulombiano. É um potencial que vai com menos uma constante vezes R. Esse potencial aqui, tá? Quando eu faço esse procedimento de inverter, eu vou obter uma função, que é essa função em azul aqui, que vai ser o meu pseudopotencial. Tá certo? Na verdade, a gente já tem bancos de dados para realizar esses cálculos, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o procedimento de criar um pseudopotencial, porque a gente vai usar pseudopotenciais que já existem, mas é importante a gente ter uma boa noção dos fundamentos dessa aproximação, que nós estamos fazendo uma aproximação, que é a aproximação de calcular, de considerar apenas os elétrons de valência, e os elétrons de valência eles vão interagir não com o potencial coulombiano de verdade, mas com um pseudopotencial, com um potencial de mentirinha, mas que funciona extremamente bem. Nós vamos ver na aula de hoje quão bem isso funciona, tá? Então, existe uma série de tipos de pseudopotenciais, tá? O mais utilizado hoje em dia são os pseudopotenciais do tipo PAW, tá? PAW está aqui, que é o Projector Augmented Wave, que foi inicialmente proposto pelo Bloch, tá? Mas os potenciais ultra soft também são muito utilizados, tá? Mas eu vou continuar discutindo a qualidade desses pseudopotenciais, ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou fazer um intervalo mais cedo hoje, pessoal. Eu vou abrir agora para perguntas sobre essa ideia geral do pseudopotencial, tá? E na segunda parte da aula nós vamos discutir esse trabalho aqui, que é um trabalho que discute esse trabalho que apareceu aí na tela para vocês agora. É um trabalho que compara os vários tipos de pseudopotencial, tá? Então, eu vou abrir agora para questões gerais sobre a ideia fundamental dos pseudopotenciais, tá? Quando que a gente usa os vários tipos de potencial, quando a gente usa pseudopotencial de norma conservada, quando que a gente usa ultrasoft, quando a gente usa PAW, nós vamos ver na segunda parte da aula, tá? Então, já tem uma pergunta aqui. O que eu quero dizer por nodos? Matheus, os nodos, olha nessa figura aqui, em preto, essa função preta. Isso essa é a parte radial da função de onda 3S do silício. Vocês vejam que ela passa por zero duas vezes, né? Ele começa em zero, vai para o máximo, volta para o zero, vai para o mínimo, depois volta para o zero, tá? Esses são os nodos da função, são
são regiões que a função de onda vai a zero, tá? Vocês vejam que na figura laranja, que é o pseudo-orbital, ela não tem nodos, ela só vai a zero na origem, né? Como era de esperar, e quando R é infinito, que também como era de esperar. Não tem nenhuma região em que o pseudo-orbital é zero em regiões intermediárias. Então, isso que é o nodo da função de onda. Ok. Pseudopotenciais são soluções da equação de Poisson? Não, são soluções, são os potenciais que, quando você coloca na equação de Conchamp, te dão a pseudofunção. Tá bom, Clóvis? Pergunta do Clóvis. Clóvis perguntou se os pseudopotenciais são soluções para a equação de Poisson. Não. A gente tem esse pseudopotencial que é essa função laranja. Tá? Os pseudopotenciais são potenciais que, colocados na equação de Conchamp, nos dão como resultado essa função laranja. O Júlio pergunta se o raio de corte tem alguma coisa com a equação, com a energia de corte. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A energia de corte, ela nos dá o número de ondas planas que a gente tem na descrição do nosso orbital. Tá? Quando eu descrevo esse orbitalzinho aqui, e esse orbitalzinho φ, a gente faz isso com uma somatória de ondas planas. A energia de corte nos diz quantas ondas planas eu vou utilizar para descrever φ. O raio de corte me diz uma outra coisa totalmente diferente. Uma distância de corte a partir da qual eu estou mudando a minha função de onda. Então, para raio de corte maior do que para raios maior do que o raio de corte, a função de onda é idêntica à função de onda, a pseudofunção, desculpa, é idêntica à função de onda verdadeira. Para raio de corte abaixo, para raios abaixo do raio de corte, ela é diferente, tá? E ela, de certa forma, é um fator de qualidade do pseudopotencial, tá? Se o raio de corte é muito grande, em geral, o pseudopotencial, ele perde qualidade. Depois nós vamos discutir o que eu quero dizer com qualidade. Se eu diminuo muito o pseudopotencial, aumenta a qualidade, mas sempre vai ter, nessa arte de construir bons pseudopotenciais, sempre vai ter valores ótimos aqui, que vão ser utilizados, não muito grandes, nem muito ruins. Porque você aumenta muito, você tem uma região que você está alterando a sua função de onda muito grande e você perde qualidade do cálculo. Se você diminui muito, por exemplo, você não pode diminuir a ponto de chegar no primeiro nodo aqui. Então, vai ter sempre um valor ótimo aí que vai ser usado. Estou gostando, pessoal. Bastante pergunta, assim que eu gosto. O Alexandre está perguntando de full relativistic, scalar relativistic. A diferença principal, Alexandre, depois, se der tempo de eu falar de acoplamento spin-órbita, eu vou falar mais sobre isso, é que ambos levam em consideração efeitos relativísticos, tá? Mas para você fazer um cálculo com acoplamento spin-órbita, tem que ser o pseudopotencial full relativistic. Em outros casos, a gente pode usar o scalar relativistic, que dão excelentes resultados. O Helder está perguntando, existe alguma situação física em que os pseudopotenciais, acho que você quer dizer, os pseudopotenciais, né, não são adequados? Sim. Se você quer estudar elétrons, a propriedade, o que acontece com elétrons de caroço, você não pode usar pseudopotenciais. Pseudopotenciais são adequados na grande maioria das situações, que são situações em que os elétrons de valência são os mais relevantes, mas não são todas as situações.
Por que quando a Danilo está perguntando por que quando analisamos algumas propriedades dos estados é necessário utilizar os pseudopotenciais de norma conservada? Danilo, sinceramente eu não sei. Se você puder depois tiver algum exemplo de algum artigo que faz isso, você me manda para eu dar uma olhada. Não lembro de ter visto nada a respeito disso, dos pseudopotenciais de norma conservada com estados excitados. William, nós vamos discutir quais são os pseudopotenciais mais convenientes para ser usados na segunda parte da aula, logo depois do intervalo, tá? Então, por favor, guarde a sua pergunta. Não, aquele é o... Nossa, me falhou o nome, pessoal. Como é que chama? Harmônico esférico, né? O Y00, lá da física matemática. Quando você tem... Isso, obrigado, Clóvis. É um harmônico esférico. Deu um branco aqui, né? Quando você tem um problema com simetria radial, é sempre conveniente você usar harmônicos esféricos, aí você cai numa equação de Schrödinger apenas radial. Da mesma forma que faz para o átomo de hidrogênio, mas você pode fazer para qualquer problema com simetria esférica. Giovanni está perguntando, sim, o pseudopotencial depende do orbital. Para cada orbital vai ter um pseudopotencial diferente. Então, o Helder está perguntando a correção relativística. A gente coloca as correções relativísticas da solução da equação de Conchamp nos pseudopotenciais. Então, a gente faz um cálculo relativístico do átomo e aí a gente pode criar pseudopotenciais relativísticos. E eles podem, já teve uma pergunta lá em cima, né? Mas vou repetir, eles podem ser relativísticos escalares ou full, escalares para a maioria dos cálculos, e full relativístico quando você quer fazer um cálculo incluindo acoplamento spin-órbita. Matheus, não é a densidade de probabilidade, é a função de onda que representa a parte radial. Então, a densidade de probabilidade seria o quadrado daquele gráfico. Tá? A pergunta do Pedro é como é que a gente passa para os cristais, tá? Então, a gente determina os pseudopotenciais no átomo sempre os pseudopotenciais são determinados a partir de cálculos atômicos, e quando a gente vai usar esses pseudopotenciais, seja numa rede cristalina, ou seja numa molécula, a gente faz uma projeção daquele orbital que a gente está estudando para ver qual orbital que nós vamos usar, seja ele 2s, 2p, 3s, o que for. Sim, Glória, teríamos uma outra pseudofunção para 3p. Para cada orbital vai ser criado um pseudopotencial diferente. William, eu já falei da energia de corte e raio de corte ali. Se você não entendeu, depois eu posso repetir a explicação. Tem um dos pacotes que não usa pseudopotencial, Alexandre, é o Wien. O Wien, ele é um pacote, tem vários, né? Mas o que eu me lembro agora é o Wien que faz o cálculo com todos os elétrons. Para alguns sistemas, isso pode ser relevante. O Juan está perguntando da energia de corte. A energia de corte ela vai depender do pseudopotencial pelo seguinte. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa... Travou aqui agora.
Pessoal, travou aqui, eu estou tentando... Estão me ouvindo? Tá ok o áudio? Ok. Tá, estou tentando. O meu PowerPoint travou. Eu vou tentar voltar para ele aqui. Então, eu quero voltar para a pergunta do... Deixa eu achar aqui. Pergunta do Juan Simon. A energia de corte vai depender do pseudopotencial, tá? Então, isso é bastante interessante, tá? Então, primeira coisa, vamos lembrar que a energia de corte e raio de corte são duas coisas totalmente diferentes, tá? A energia de corte, ela me diz apenas quantas ondas planas eu vou utilizar para descrever esse orbital aqui. Isso que a energia de corte me dá, ok? Por outro lado, o raio de corte me dá, é uma distância até o núcleo, que me dá a separação entre essas duas regiões. A região em que eu vou ter a pseudo função e a região em que a minha pseudo função vai ser idêntica à função de onda verdadeira. Ok? Ocorre que quando eu construo meu pseudopotencial, por exemplo, vai ser essa curva azul que está aparecendo na tela aí para você. Se eu mexo, dependendo da forma que eu construo o pseudopotencial, esse pseudopotencial ele pode ser mais suave ou pode ser mais profundo. Ele poderia, por exemplo, vou tentar desenhar aqui, pessoal, ter um pseudopotencial mais profundo assim. Tá? Se o pseudopotencial fosse essa curva que eu desenhei para vocês aí em vermelho, eu ia precisar mais ondas planas para descrever as minhas pseudofunções de onda, tá? Para ter uma descrição razoável das minhas pseudofunções de onda, nesse pseudopotencial vermelho aí, eu precisaria de mais ondas planas do que no pseudopotencial azul, tá? Então, pseudopotenciais suaves, em geral, a gente precisa de menos ondas planas para ter uma descrição boa dos cálculos, tá? Então, as duas coisas estão conectadas dessa forma. Então, o que define a energia de corte que você vai utilizar no seu cálculo são os pseudopotenciais. Se você por exemplo, você faz um cálculo lá com silício, carbono e oxigênio, utilizando determinados pseudopotenciais para aquele silício, para aquele carbono e para aquele oxigênio. Você determina uma determinada energia de corte que é suficientemente boa para aquele sistema que tem silício, carbono e oxigênio, utilizando aqueles pseudopotenciais. Se você for fazer um outro
cálculo, utilizando os mesmos potenciais para os mesmos átomos, a energia de corte pode ser a mesma, porque você já mostrou que ela descreve bem o seu sistema. Se no lugar do oxigênio você vai fazer um cálculo com manganês, e aí você vai agora utilizar o pseudopotencial do manganês, ou se no lugar de utilizar determinados pseudopotenciais, né? Por exemplo, você fez um cálculo com um pseudopotencial ultrasoft para o silício, oxigênio e carbono. Aí você quer fazer um outro cálculo com pseudopotenciais de norma conservada, ou seja, você mudou os seus pseudopotenciais, você tem que refazer as suas considerações com relação a energia de corte. Ok? O Clóvis está perguntando, bom, DFT com elétrons do caroço, a gente resolve a equação de Conchamp para todos os elétrons. Do ponto de vista conceitual, é simples. O único problema é que isso computacionalmente é muito complexo. Então, é factível, só que a gente consegue fazer com sistemas menores. Então, a vantagem do pseudopotencial é que a gente consegue estudar sistemas maiores. Então, existem programas computacionais DFT que fazem cálculos com todos os elétrons, né? Quando a gente fala all electron, né? All electron DFT calculations, né? Cálculos DFT com todos os elétrons. Significa, levando em consideração também os elétrons caroço, tem programas que fazem isso, por exemplo, o VIAN, mas são programas que ocupam mais memória e gastam mais tempo de processamento. Então, em outras palavras, no mesmo computador você vai ter que fazer um sistema menor. Tá? Denner, eu vou falar sobre quais pseudopotenciais utilizar, mas, em geral, hoje em dia, os pseudopotenciais PAW são os que têm sido utilizados para a maioria das propriedades, inclusive propriedades magnéticas. O Danilo está falando que a questão da norma conservada que tinha sido perguntado tá ok, então tá. Ok, tem algumas coisas que a implementação para outros pseudopotenciais ainda não existe. Como os pseudopotenciais de norma conservada são os mais antigos, acaba que muita coisa não foi implementado para outros tipos de pseudopotencial, mas, em geral, são problemas técnicos de implementação, não são problemas conceituais fundamentais. Alexandre, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre norma conservada, na segunda parte da aula. Então, se não tiver nenhuma pergunta mais sobre essa primeira parte da aula, vamos encerrar essa parte. A gente volta, são 2h51 aqui no meu relógio, a gente volta às 3 horas.